Muito se tem discutido nesses últimos dias acerca do verdadeiro e exato nome de Deus e do seu Cristo. Mas tais discussões não têm tido avanço real, haja vista que nem mesmo entre os puristas linguísticos que vivem em função desta busca há uma unanimidade. Mas qual é o verdadeiro nome de Deus e do seu Cristo, afinal? Bom, antes de eu entrar nesse assunto e tratar precisamente desse tópico, peço que você compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo se você já ouviu falar nessas derivações de nomes que vou citar aqui neste vídeo. Afinal, qual é o verdadeiro nome de Deus? E aqui nós estamos diante de um problema muito grave, porque Deus não tem um nome exclusivo que possa de fato defini-lo, posto que não há em toda a Escritura um único nome que designe Deus na plenitude de seu ser e de seus atributos eternos. Recentemente, surgiu um movimento na internet que estão tentando convencer os cristãos de que Deus tem um nome e que esse nome é desconhecido da maioria dos crentes e que, segundo eles é que trabalham com o verdadeiro nome de Jesus e o verdadeiro nome de Deus. Eles já conseguiram encontrar uns 10 nomes que eles julgam ser o verdadeiro. E cada dia eles encontram uma situação e vão mudando os nomes. Chegam à idiotice de dizer que Jesus é o nome de um Deus cavalo, que se você jogar no Translate, vai traduzir para porco. É muita ignorância desse povo tentar fracionar o nome e jogar cada parte fracionada para um idioma, mas eles citam tantos dados que os leigos ficam convencidos de que essa pessoa está falando a verdade. Esse movimento não tem prova absolutamente nenhuma sobre isso. E tudo começou com uma premissa antibíblica que continuou construindo doutrinas antibíblicas sobre essa premissa. Esse movimento, denominado Nome Sagrado, é um movimento que se diz cristão. Inicialmente dentro do Adventismo, propagado por Clarence Orville Dodge, a partir de 1930, que pretendia se enraizar ao seu cristianismo, as raízes hebraicas da fé cristã. A melhor distinção conhecida desse movimento é a sua defesa do uso do nome sagrado Yod-Heh Vav-Heh, isto é, o nome histórico do Deus de Israel, que sonorizam conforme cada variação da seita, como o uso do nome original aramaico de Jesus e Yeshua, variando assim conforme cada uma das seitas, apresentando formas diferentes como Yahoshua, Yahoshua, Iaoroshua, Iashuaem, Iaroshuaem, Iausha, Iau, Iau, para o nome de Deus Pai. Esse movimento, ele inicia-se com a Assembleia de Yahvé em Holt, em Michigan, nos Estados Unidos, nos anos iniciais da década de 30. E como surgiu essa ideia? Os seus líderes pregavam que um dos membros deles teriam sido visitado por 2 anjos que explicou que o nome do Messias corretamente seria Yeshua. Outros líderes das então Assembleias de Yahvé se destacaram, como Jacob Meyer, que posteriormente denominou a organização Betel, caminhando para sua independência. Donald Manager e vários anciãos separaram-se da Assembleia de Yahvé nos anos iniciais da década de 80, formando a Assembleia de Yahvé no Messias. Outros líderes também ficaram conhecidos como Donald Mansager, Alan Mansager, Robert William, como outros nomes das facções que se sucederam como Assembleia de Yahvé da Nova Aliança, isso já em 1985. Depois apareceram mais facções como Assembleia de Yahvé em Yausha, Assembleia de Yahvé em Yahushua, Ministério Restauração de Yahvé, Congregação Verdadeira de Yahvé, Filadélfia, Assembleia de Yahvé do Sétimo Dia, em Cisco, nos Estados Unidos. Desde a década de 70, esse movimento penetrou entre muitas denominações, inclusive pentecostais. Por exemplo, a Casa de Deus, organização pentecostal sabatista, iniciada em 1919 por Howard Johnson, tornou-se inundada com certas doutrinas dessa seita, desse movimento herege. Já com características brasileiras, surge um movimento na década de 80, vulgarmente denominado Testemunhas de Yehoshua. Esta pequena seita seria então
parte desse movimento, uma versão hebraizante do cristianismo. Esse grupo acredita que são os verdadeiros restauradores do nome sagrado, ainda se considerando ser uma verdade adormecida por 2000 anos, sendo restaurada só agora devido às revelações que esse membro recebeu de 2 anjos. Dentre as pregações, destaca-se o que ensina sobre o nome Jesus, sendo para eles o certo a forma correta, a forma hebraica, Yehoshua, que é Josué, negligenciando a mais antiga e correta forma, seja em hebraico ou aramaico, de Yeshua. E assim prefere um formato tido mais arcaico, erroneamente, claro, para este nome. Daí alguns grafarem, além de Yehoshua, que é Josué, que também fora chamado Yeshua posteriormente, aí os mais recentes nomes, Yashua, Yahushua, Yahoshua, Yahoshua, Yaohushua, Yausha, Iau, e por aí vai. Segundo eles, todas as demais igrejas cristãs estão erradas, já que eles julgam ser eles quem descobriu o verdadeiro nome do Senhor e que o nome Jesus é origem pagã, segundo eles. Porém, o mais incrível é que os rabinos e os povos de Israel, eles mantêm a mesma língua, a mesma tradução durante séculos e milênios. E aí o movimento que acabou de surgir de século XIX, século XX para cá, eles pensam que encontraram uma verdade absoluta do nome do Eterno e do seu ungido. E ainda segundo esse movimento, o nome Jesus significaria Deus cavalo, em hebraico, e ainda seria dado ao Cristo em homenagem a deuses pagãos, como Zeus, Júpiter, Essos, como forma de adoração indireta. Só que esse tipo de entendimento chega a ser tão ridículo que é o mesmo que a gente pegar e dar um diploma de burro para quem acredita nisso. Segundo cálculos próprios, o nome Jesus somado daria 666, desde que colocado junto a uma frase latina que eles escolheram, o que foge totalmente da exegese bíblica. É muito analfabetismo funcional em uma mente só. Meu Deus do céu! Eles ainda argumentam que o nome próprio não se traduz, somente podendo se transliterar. Segundo eles, seria impossível a obtenção da forma Jesus, já que no hebraico não tem o som da letra J. Mas, recentemente, por volta dos anos 90, surge a mais nova variante desse grupo, a organização Yahoshua, que se diz de Jerusalém, de Israel, mas com um líder filipino. Olha que loucura! O Filimino Nagado, que se identifica como Coronu. Tal grupo busca prosélitos por meio de salas de chat na internet, propagando assim as suas seitas. E eles alegam liderar o único grupo que conhece a verdadeira identidade do Criador. Bom, essa turma quer o nome pelo nome e não sabe que aprender acerca dos nomes de Deus é aprender algo acerca do ser de Deus. E vale lembrar que a nossa salvação não depende de nossa capacidade de pronunciar corretamente o nome de Deus em hebraico ou em qualquer outro idioma. Outro detalhe importante é que Deus é incomensurável e, portanto, incognoscível na plenitude do seu ser, gente. Ele não pode ser medido, ele não pode ser definido, ele não pode ser determinado. Ninguém pode designar o ser de Deus. O que é Deus, afinal? Porque tudo que eu sei de Deus, eu ainda não sei nada. E vou passar a eternidade toda conhecendo a Deus. É o que diz a Bíblia Sagrada em João 17,3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Assim sendo, Deus não pode ser enquadrado em um nome, gente. Haja vista que nomes são designativos cuja função é de limitar o ser dentro de certas características que lhe são próprias, em detrimento de outras que não lhe dizem respeito. Como, por exemplo, eu tenho aqui o meu livro que eu acabei de escrever, 3 minutos depois da morte, A Esperança Além do Túmulo. Eu sei que isso daqui é um livro, esse nome do livro, ele é limitado. Então, se eu tenho esse livro, eu só sei que é livro porque ele tem um nome. Então, se eu pego esse controle não é um livro, é um controle. Então, o nome, ele limita o ser, ele limita as coisas em detrimento de outras que não lhe dizem respeito. Enquanto isso aqui não é um livro, eu sei que isso é um livro. E enquanto isso aqui é um livro, eu sei que isso aqui é um controle. Então, os nomes, eles existem
para criar limites, para pôr fim a algo. O nome, ele é um feixe de características que delimitam determinado objeto. E esse feixe de característica vai gerar um designativo ou um nome que vai colocar em oposição tudo aquilo que não é ele próprio, no caso, né? Ou seja, o nome restringe cada coisa a si mesmo. É um restritivo. O nome existe para restringir cada coisa no seu devido lugar. De uma forma resumida, o nome está para os homens, para designar objetos ou coisas, colocar limites, definir algo, colocar o fim em algo, e Deus jamais pode ser enquadrado dentro de uma designação, nem o seu Cristo não pode ser enquadrado dentro de um quadrado. Se é que você me entende. Que nome poderia ser o de Deus, capaz de conter em si tudo o que ele é? Se o nome é para colocar limites e Deus é infinito, logo não há nome. Ainda que existisse um nome, não estaria para o homem conhecê-lo nem o pronunciá-lo. Por isso ninguém sabe o nome de Deus, porque nele não há limites. Por quê? Porque se eu digo, eu descobri o nome de Deus e do seu Cristo, o verdadeiro nome de Deus, eu acabei de afirmar que eu descobri o limite de Deus, e Deus não há limites nele. Mas aí alguém pode argumentar que a Bíblia fala várias vezes, né, por vários nomes de Deus, né? Mas esses argumentos, eles chegam a ser muito simplórios, né? Posto que os nomes pelos quais o Deus das Escrituras são conhecidos são antropomorfismos, ou seja, é uma forma de linguagem humana. A Bíblia usa de linguagem de homens para falar sobre Deus. Porque se Deus for falar conosco na linguagem dele que é eterno, nós não ouviríamos, você nem ouviria a Deus. Então Deus, ele condiciona a revelação no nível do seu entendimento, da sua mente. Porque se ele falar fora dessa escala da nossa compreensão, não entenderíamos. Obviamente. Então, o que o Eterno faz? Ele se adequa ao homem para se revelar ao homem. Então, os nomes pelos quais o Deus das Escrituras é conhecido são antropomorfismos, mediante os quais o incognoscível Deus se manifesta aos homens, dando-se a conhecer relativamente na medida que se limita, a fim de que os homens o conheçam minimamente. Logo, o desconhecimento de Deus nos leva a achar que somos muito e que sabemos muito, né? Mas, ao se falar do nome de Deus e do seu Cristo, não devemos nos prender aos grafemas, mas pense o que esse nome quer te ensinar acerca do ser de Deus. E quando olhamos para o tetragrama Yud-He-Vav-He, que significa aquele que é, na nossa Bíblia em português, irmão, nós não vamos encontrar esse nome. Geralmente, onde aparece o tetragrama, é colocada as palavras Senhor toda em caixa alta. Yud-He-Vav-He não é um nome próprio, mas a origem dele é a essência eterna do ser de Deus. Aquele que não tem passado e não tem futuro, posto que Deus não é nome próprio. Deus não é nome próprio. Além de ser constituído somente por consoantes, né, no caso hebraico, né, inclusive Yud-He-Vav-He, conforme os textos pré-massoréticos, o tetragrama não era pronunciado na leitura da lei dos profetas. Por quê? Por causa da pena de ser apedrejado quem assim o fizesse, para não profanar o nome de Deus. Por essas razões, a pronúncia vocálica acabou por se perder no tempo, vindo a ser um nome impronunciável. E sempre que aparecia o tetragrama nas Escrituras, eles substituíam para a palavra Adonai, que na nossa Bíblia está traduzido para Senhor, em caixa alta. E foi a partir disso, a partir dessa ideia, que se tiveram a ideia de pegar a vocalização de Adonai, de acordo com o hebraico, no caso, né? E colocarem no tetragrama. Então pegaram as 4 consoantes Yud-He, Vav-He, que é impronunciável,
e criaram o nome Iavé. Então, Yud-Re, Vav-Re mais Adonai é igual Iavé. Então, Iavé, portanto, é um nome híbrido, sendo dois nomes que formaram um. Então, Yud-Re, Vav-Re mais Adonai é igual Iavé. É um nome híbrido. E da mesma forma fizeram com a vocalização de Elohim, junto com o tetragrama, de onde se originou o nome Jeová. Então, logo o nome Iavé e Jeová são variações da hibridização do tetragrama, com a vocalização de Adonai e Elohim, respectivamente. Consegue entender? Então, essa junção de Adonai com Yud-Re, Vav-Re é que se originou a palavra Iavé. E a junção de Elohim com Yud-Re, Vav-Re é que se originou o nome, né, Jeová. Então, o nome Jeová também é um nome híbrido, é uma mistura de dois nomes formando um. Consegue entender, gente? Então, assim, muitas são as variantes defendidas pelos pretensos detentores da ortografia e fonética divina. Mas nem mesmo entre eles há consenso. E por que não há consenso entre eles? Pelo simples fato de ignorarem que cada língua possui suas próprias leis. Cada idioma possui seu próprio léxico. Então essa turma não sabe o que estão falando. E você tem que tomar muito cuidado para você não entrar nessa onda também. Por exemplo, dizem eles que Jesus é Yahusha, entre mais uns 10 nomes aí que inventaram, né? Mas na verdade, Jesus ou Yeshua é a abreviação do nome Josué ou Yehoshua, que significa o Senhor salva. E mesmo esse nome sendo abreviado, o seu significado não muda, crente. E isso se aplica em todo idioma. Onde está a dificuldade de entender isso? As palavras, por sua vez, dispõem de típica morfologia. O que é isso? A forma que assumem quanto à sua estrutura construtiva depende do idioma a que pertencem. Por exemplo, veja só, o nome Iosef em hebraico é o mesmo que José em português, crente. E semelhantemente, para cada forma, haverá uma fonética específica em cada língua. Cada idioma possui fonética, morfologia e léxicos próprios, além de semântica, pragmática, semiologia particulares e distintas. Afinal, né, gente? O que distingue as várias gramáticas, e quando eu falo de gramática, entende-se gramática como uma totalidade de regras que determinam cada idioma. Então, quando ocorre tradução em que palavras, expressões e ideias migram de uma língua para outra, certo é que todas as suas leis, ou a maioria delas, devem obedecer às novas leis gramaticais para as quais são traduzidas, né? Mas, sobretudo, quando se trata da ortografia, a qual é a correta representação escrita e material dos fonemas, né? Os fonemas estão para fala, para o som, enquanto que a ortografia está para a escrita. Escrever e falar, segundo o padrão oficial de determinada língua, é questão de ciência linguística. Afinal, cada idioma possui gramática própria, prescrita e normativa, com vistas à unidade linguística entre seus falantes. Então, gente, impor, portanto, a mesma fonética ou ortografia de determinado idioma para todos os outros idiomas, gente, para falantes de línguas estrangeiras que não estão sob a mesma prescrição gramatical, é sintoma de puro analfabetismo funcional e inquestionável desconhecimento dos rudimentos linguísticos. Então veja que as argumentações dessa turma não se sustentam. E tudo isso, gente, são tentativas para depreciar o nome do Eterno. E eu refiro-me ao fato de quererem condicionar em todas as línguas uma única e mesma fonética e ortografia ao nome de Deus e ao seu Cristo. Os puristas do nome divino, entretanto, possuem um argumento frente ao que aqui foi proposto, que se tratando de nome próprio não há tradução. Eles afirmam que nomes pessoais devem manter inexoravelmente as mesmas formas gráficas e os mesmos sons, do ponto de vista físico, acústico e articulatório.
Mas seria isso uma verdade ou seria isso um sofisma? Vamos ver. Em português, dizemos que o fulano se chama João. Como representaríamos este nome em grego, por exemplo? Segundo a ortografia, a escrita assumiria a seguinte estrutura, como você pode ver aqui, né, que é difícil de pronunciar. Mas a fonética desse nome seria Ioannis. Se o traduzirmos para o inglês, teremos o nome John, cujo J possui uma articulação fonética distinta, tanto no grego quanto no português. Já no espanhol, escreve-se João, que lido segundo a fonética espanhola, se diz Juan. E a questão em torno do nome João fica muito mais complexa quando a traduzimos para o italiano, que então encontramos o nome João em português, e em italiano é Giovanni. Giovanni com G, nem é com J. Então vede, né, gente, João, Ioannis, John e Giovanni são tudo a mesma coisa, tendo por diferença unicamente as idiosincrasias particulares de cada idioma. Esse exercício pode ser feito com qualquer nome que você preferir. Vamos pensar, por exemplo, no nome de Tiago. Para nós brasileiros, simplesmente Tiago. E para os espanhóis, o nome Tiago em espanhol é James. E para os italianos, Giacomo. Para os alemães, Jacob. Então você percebe claramente que, se tratando de línguas, mesmo quando o específico é nome próprio, nós adentramos em um campo bastante complexo, gente. Não sejamos simplórios. Não pensemos que este é assunto de religião. Isso trata-se de assuntos linguísticos. Haja vista que, em razão de os idiomas serem orgânicos, sua praxe fonética depende da morfologia fisiológica do aparelho fonador de cada falante. E aí eu te pergunto, em que consiste a dificuldade de determinado indivíduo aprender efetivamente uma segunda língua? Mas não obstante a isso, a facilidade dos aspectos teóricos da língua estudada há de se entravar na organicidade articulatória da execução fonética, fonológica das palavras estrangeiras, pela dificuldade da produção de sons inexistentes em sua língua materna, para as quais o seu aparelho fonador não foi condicionado. Logo, as derivações do nome de Jesus ou Yeshua para todos os outros idiomas não ofendem em nada o nome do Messias, porque é a maneira de se tentar pronunciar o nome dele em outras culturas. E prova disso é que quando oramos e expulsamos um demônio em nome de Jesus, o demônio tem que obedecer, porque os demônios sabem que o orador não está se referindo à gramática, mas ao Messias de Israel, e isso em qualquer outro idioma, seja inglês, espanhol, não importa qual é o idioma. Quando você expulsa em nome de Jesus, os demônios têm que obedecer. E há de se ressaltar ainda que, diante de toda a Babel linguística do mundo, Deus jamais pode condicionar sua salvação, nem as bênçãos dela decorrentes a uma maneira correta de se pronunciar o nome, nem tampouco a sua ortografia. Afinal, Deus é o ser inominável. Nenhum nome no mundo, e nenhum nome do mundo, seja ele escrito ou pronunciado, é capaz de nominar aquele que é eternamente desconhecido. Qual dos finitos pode delimitar mediante o nome o infinito? Qual dos mortais, me diga, com as suas balbuciantes e bárbaras palavras, pode definir o indefinível? Pode o absoluto ser contido no relativo, gente? Pode o eterno ser aprisionado num trapo de palavras que, de tão efêmera, não suporta a diacronia de sua própria língua materna, vindo a morrer no eixo de sua própria história? Ah, queridos, me desculpe, mas há muita gente reduzindo Deus Espírito a meras fraseologias linguísticas, culturalmente nascidas no tempo e nele fadadas a morrer. Palavras, expressões, frases que para nada servem senão para habilitar os homens de determinado tempo e espaço a se relacionarem fugazmente com seus iguais, mediante gaguejantes palavras. Nada são diante do Logos, do Verbo, da palavra viva. Mas as pessoas que lutam e batalham em prol do nome de Deus e de seu ungido estão em uma luta tola e totalmente vã. Como eu disse,
Há milênios, os rabinos do mundo inteiro, que viveram de nações diferentes, sempre mantiveram e manifestaram as mesmas interpretações bíblicas. E como alguém que acabou de chegar, gente, diz que um anjo o visitou e revelou o verdadeiro nome de Deus e de seu Cristo, e que o resto do mundo está errado. Para você que anda atrás dessas coisas, sai disso enquanto é tempo. Se envolva com coisas sérias, gente. Esse grupinho que pensa que encontrou a verdade absoluta do nome do Messias é uma seita das mais barrelas possíveis, mas é capaz de convencer os leigos e indoutos a seguir essa seita herética. O nome de Jesus, o Messias em hebraico, é Yeshua HaMashiach, e não tem nada a ver com Deus cavalo ou com porco. Isso é falta de conhecimento cultural e linguístico. Meu povo, busquemos, pois, as coisas eternas, sem atentar para as efêmeras, tendo em conta que o Deus onisciente conhece nossos corações, mesmo antes de pronunciarmos uma palavra sequer, como está escrito no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece todas. Gente, se apegue a coisas sérias, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, e marque alguém aqui, para entender de uma vez por todas sobre esse assunto. Você não pode deixar de adquirir meu livro que acabei de lançar, de R$ 64,90 por R$ 49,90 e apenas R$10 de frete para qualquer lugar do Brasil. Me chama no WhatsApp que está aparecendo aqui no vídeo, faça o seu pedido. 3 minutos depois da morte, a esperança além do túmulo. Um livro essencialmente importante para esse tempo que estamos vivendo. Que o Eterno vos abençoe, em nome de Jesus o Messias. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.